Aqueles que ficam na ponta dos pés não permanecem firmes. Aqueles que correm à frente não vão muito longe. Aqueles que tentam ofuscar os outros diminuem sua própria luz. Os taoístas há muito tempo observaram que os humanos frequentemente agem de maneira contraproducente. Nós frequentemente forçamos as coisas apenas para descobrir que nossos esforços têm efeito contrário. Tentamos melhorar o mundo, mas então observamos que alterar o caminho natural causa muitos novos problemas. Muitas vezes, quanto mais nos esforçamos para algo, mais parecemos nos afastar disso. Podemos desejar impressionar alguém por quem estamos atraídos, mas, por algum motivo, quanto mais tentamos, menos conseguimos. Ou estamos prestes a fazer um discurso que ensaiamos mais de 100 vezes, e mesmo sabendo-o de cor, falhamos miseravelmente. Nesses casos, nosso conhecimento e habilidades não são o problema. Sabemos o suficiente. Praticamos o suficiente para performar. O problema surge quando atrapalhamos a nós mesmos. É a mente que tenta demais controlar a situação, analisar e intelectualizar, que sabota nosso jogo. Um curioso sábio taoísta, Lao Tzu, estava ciente da peculiaridade humana de se perder tanto na presença intelectual que esquece o caminho natural e assim força e se esforça, nadando contra a corrente, às vezes acabando mais longe dos objetivos do que quando começou. Então, e se parássemos de tentar tanto e encontrássemos uma maneira diferente, mais fácil de realizar as coisas? Este vídeo explora Lao Tzu e a arte de não tentar. Lao Tzu é o sábio taoísta mais conhecido, embora não haja prova de que ele realmente existiu. Se existiu, deve ter sido entre os séculos V e VI a.C., o que o torna contemporâneo de Confúcio. No entanto, o lendário filósofo chinês escreveu uma obra-prima chamada Tao Te Ching, que muitos consideram a principal escritura taoísta. O Tao Te Ching é uma obra misteriosa. Não há consenso sobre quando exatamente foi escrita, e a existência de seu autor permanece disputada. No entanto, uma coisa é certa: a profundidade desta obra deixou sua marca na humanidade até hoje. Também vale a pena notar que o Tao Te Ching está entre as obras mais traduzidas na literatura mundial. Lao Tzu parece ter escrito este texto como um manual para um governante. Em grande parte, é sobre governar pessoas e ser um bom líder, principalmente deixando que as pessoas se governem. Discute temas como confiança e opressão, moderação e excesso, e humildade e orgulho, qualidades que podem fazer ou quebrar você como governante, mas também como ser humano. Lao Tzu fala sobre o valor de confiar em vez de tentar controlar tudo e todos, de tomar uma posição mais baixa em vez de tentar dominar e ser flexível em vez de rígido. Em frases poéticas curtas, ele deixa clara sua mensagem. Ele escreveu, por exemplo: aqueles que são rígidos e inflexíveis são discípulos da morte. Aqueles que são suaves e flexíveis são discípulos da vida. O rígido e inflexível será quebrado. O suave e flexível superará. No entanto, no cerne de seus ensinamentos está um conceito fundamental: a força misteriosa e abrangente chamada Tao. A essência da filosofia taoísta é viver em harmonia com o Tao, também chamado de o caminho. Então, o que é o Tao? Lao Tzu esclarece que não podemos conhecer o Tao, pelo menos não intelectualmente. Nosso entendimento dele só vai até os limites da nossa percepção. A verdadeira natureza do Tao permanece um mistério. Além disso, de acordo com Lao Tzu, o Tao de que falamos não é o verdadeiro Tao. Daí a famosa abertura de sua obra. O Tao que pode ser descrito não é o Tao eterno. O nome que pode ser falado não é o nome eterno. Então, se o verdadeiro Tao sempre nos escapa, o que podemos realmente saber sobre ele? Os filósofos taoístas enfatizam repetidamente que o verdadeiro Tao é uma força abrangente além da nossa compreensão.
que os sentidos não podem perceber. O Tao impulsiona tudo e governa o universo. Está por trás de tudo o que percebemos, fazendo seu trabalho sem pressa, sempre realizando as coisas. É uma força de imensa profundidade. Não podemos controlá-la, só podemos mover-nos com ela ou contra ela. Viver em harmonia com o Tao é o objetivo final de um sábio taoísta. Mas como ele realiza isso? Lao Tzu não fornece um guia prático sobre como viver em concordância com o Tao. No entanto, seus escritos líricos contêm muitas pistas que apontam para alcançar a quietude da mente, ser receptivo em vez de controlador, e um curioso conceito conhecido como não-ação ou ação sem esforço. Este último é bastante paradoxal, pois não agir e não fazer implicam passividade. Mas do ponto de vista taoísta, isso não é o caso de forma alguma. Segundo Lao Tzu, para aqueles que praticam não fazer, tudo se encaixa. Então, como podemos alcançar algo não fazendo? Como podemos agir sem esforço e ainda realizar tudo? A resposta: Wu Wei. O conceito chinês de Wu Wei, ou não fazer, é central no taoísmo. Pode ser traduzido como não-ação, ação sem esforço, ou a paradoxal ação da não-ação. Wu Wei é multifacetado. Há diferentes formas de não-ação. Nos escritos de Lao Tzu, ele ensina a suavidade sobre a rigidez, permitir sobre forçar, e fluir junto sobre se esforçar. Ele nos quer parar de tentar tanto, parar de empurrar além dos limites da natureza e usar o Tao a nosso favor, seguindo-o em vez de lutar contra ele. Praticar Wu Wei nos alinha com o Tao. Por exemplo, a ideia de não intervenção. Lao Tzu fala sobre este conceito, que se aplica particularmente ao governante. Em vez de governar tentando controlar e dominar, um governante deve confiar e permitir o máximo de processos possíveis sem intervenção desnecessária. O mundo e seu povo são em grande parte autogovernados. Se ele intervir demais, ele interrompe o fluxo natural e as coisas só pioram. Também podemos ver isso com gerentes excessivamente controladores. Seus esforços podem originar-se de um desejo de fazer bem, mas sua constante intromissão é frequentemente contraproducente. Lao Tzu escreveu que grandes líderes lideram a partir de um lugar de não-ação. Eles só agem quando necessário. Eles confiam no processo, deixam a natureza fazer seu trabalho. Muitos problemas simplesmente se resolvem, muitas coisas se encaixam sem intervir. Imagine quanto tempo e energia uma atitude assim economiza. Lao Tzu escreveu: Você quer governar o mundo e controlá-lo? Eu não acho que isso possa ser feito. O mundo é um vaso sagrado e não pode ser controlado. Você só piorará as coisas se tentar. Pode escorregar pelos seus dedos e desaparecer. A não-ação também brilha quando Lao Tzu fala sobre a futilidade do conhecimento fixo e de um código moral rígido. Muitas vezes tentamos ser bons baseando-nos em ideias pré-determinadas de bondade ou alcançar o sucesso conforme ditam os padrões sociais. Mas o que são realmente a bondade e o sucesso? Podemos, por exemplo, falar de conceitos definitivos de bem e mal em um universo complexo e em constante mudança? Tentar impor o bem ao mundo muitas vezes piora as coisas. Alan Watts, um fervoroso estudioso do taoísmo, uma vez apontou que os bonzinhos da sociedade são os maiores causadores de problemas. Sua atitude de salvar o mundo frequentemente interrompe o curso natural, simplesmente porque buscam impor ideias artificiais sobre o que é bom e mal, que podem não se alinhar com as realidades nuançadas da vida. Outra forma de Wu Wei é a ideia de ação sem esforço, também chamada de estar na zona, referindo-se a uma espontaneidade livre e fluida durante a qual se funde com o ato. A Dr. Huei Lianchong, filósofa e sinóloga, explica sua interpretação em um livro holandês sobre filosofia taoísta, enfatizando o elemento de vazio ou abertura.
Ela descreve a essência de praticar Wu Wei da seguinte forma: e assim, o praticante total é capaz de, a partir da clareza de seu centro sem ego, observar todas as forças relevantes em uma determinada situação em seu ser, sem distorções, para que ele possa responder a elas impecavelmente. Dessa perspectiva, Wu Wei não é apenas deixar ir, fluir com o curso da natureza, permitindo que o universo faça seu trabalho. É um movimento muito mais ousado, para o qual precisamos de muita coragem. Devemos ser corajosos o suficiente para escapar da nossa presença intelectual, de suposições, conceitos e categorias, e engajar-nos com o mundo, como ele se apresenta. O sábio deve se tornar o que Lao Tzu chamou de bloco não esculpido, que é um estado mais simples e não distorcido de ser. Como blocos não esculpidos, podemos engajar-nos no que a Dr. Wei Liang Chong descreve como esse modo de ação receptivo e responsivo, a partir de uma clareza cristalina em si mesmo, em harmonia com a respiração do cosmos. Então, como isso funciona na prática? A importância de escapar da nossa presença intelectual é especialmente verdadeira para a ação sem esforço no estado de fluxo. Tendemos a experimentar uma concentração intensa e focada no momento presente, perda da autopercepção reflexiva, uma fusão de ação e consciência, e até uma alteração na percepção do tempo. É como se o dançarino se tornasse a dança, o poeta, o poema e o cantor a canção. Em sua biografia, o ex-jogador profissional de basquete Bill Russell escreveu: "Era quase como se estivéssemos jogando em câmera lenta durante esses momentos. Eu quase podia prever como a próxima jogada se desenvolveria e onde o próximo arremesso seria feito." Como alcançamos esse estado de fluxo? Talvez uma melhor pergunta seja: o que nos impede de alcançá-lo? Vamos olhar para a palavra tentar por um momento. Tentar significa fazer uma tentativa ou esforço para fazer ou alcançar algo. Muitas vezes envolve um esforço mental específico, uma pressão por trás do ato. Podemos nos preocupar com nosso desempenho, especialmente quando competimos por um prêmio. Podemos ruminar sobre falhas passadas e catastrofizar o que acontece quando erramos. Às vezes, nos preocupamos tanto com uma tarefa específica que não conseguimos reunir coragem para começar, mesmo tendo as capacidades para completá-la. A ideia de Lao Tzu de retornar ao bloco não esculpido faz sentido aqui. Se nos libertarmos da tensão mental e da análise paralisante que vem com ela, retornamos a um estado de mente mais simples e menos artificial, livre de cargas intelectuais. Tornamo-nos mais flexíveis e responsivos à realidade à medida que ela se desenrola. Mas não acredite apenas na palavra do velho sábio. Um dos principais especialistas no estado de fluxo é Mihaly Csikszentmihalyi, um psicólogo e professor universitário que escreveu um best-seller chamado Flow. Mihaly afirma que muitas vezes sabotamos o estado de fluxo através do que ele chama de entropia psíquica, um estado de desordem interna e caos na mente. Em vez de estarmos focados, nossa atenção está dispersa. Em vez de operarmos no momento presente, estamos em todo lugar, persistindo no passado e preocupando-nos com o futuro. Em vez de ação e consciência se fundirem, elas estão separadas, distantes uma da outra, separadas por uma sobrecarga de informações. Em um estado de entropia psíquica, geralmente não se realiza muito, e o que é feito não é feito de forma suave. Então, novamente, é a mente que interrompe o fluxo natural. As criações da mente, sejam preocupações, ruminações, conceitos ou ideias, parecem ser a principal razão pela qual não agimos sem esforço. A maestria do mundo é alcançada deixando as coisas seguirem seu curso natural, escreveu Lao Tzu. Mas é claro, deixar as rédeas é difícil para uma mente controladora. Requer confiança, e na confiança não há tentativa.
Você confia ou não confia? Espero que esse conteúdo tenha trazido mais sabedoria para a sua vida. Se o fez, não se esqueça de seguir o canal e clicar no link no primeiro comentário abaixo. E com isso, nos vemos amanhã, para mais uma mensagem do universo.